De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de aposentadorias, em especial da revisão das aposentadorias, aqui na companhia do Dr. Franco. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, obrigado pelo convite. Bom, quando se fala em a aposentadoria, né, a gente vê aí toda uma discussão no país a respeito de reforma da Previdência, só que a gente esquece o outro lado, né, das pessoas que já estão aposentadas e que hoje observam que, olha, não fiz uma escolha correta no primeiro momento, ou não era o momento de ter me aposentado, enfim, continuei trabalhando depois. Para isso existem soluções. Luciano, existe uma gama muito grande, um repertório muito grande de possibilidades de serem feitas revisões nas aposentadorias, para que possam os aposentados receberem um valor melhor do que estão recebendo, né? Em relação ao fato que você comentou das pessoas que se aposentaram, continuaram a trabalhar, o que acontece? Esse tempo de trabalho pós-aposentadoria, infelizmente, o ano passado o Supremo Tribunal Federal se posicionou a respeito, negando o direito a que os aposentados pedissem uma nova aposentadoria, que a gente chamava de desaposentação. Agora, o que acontece? Existem algumas teses novas, né, com outros formatos também para discutir esse tema, mas é uma questão muito embrionária, está muito no começo. Então, hoje a gente não tem assim uma solução para aquelas pessoas que se aposentaram e que continuaram a trabalhar e que queiram utilizar esse tempo para um recálculo de uma nova aposentadoria. Uhum. E de fato tem muitas pessoas nesse tipo de estado, né, que podem requerer esse tipo de benefício de diferenciação. Sim, Luciano. No dia a dia do nosso escritório, a prática tem nos apresentado a seguinte situação. As pessoas nos procuram e falam assim, eu estou insatisfeito com o valor que eu recebo na aposentadoria, ou o valor que eu recebia não vale mais o que vale hoje. Eu tinha um poder de compra maior quando eu me aposentei do que agora. O que eu posso fazer? Né? Então, assim, o primeiro passo a gente faz uma análise da documentação, que é a carta de concessão da aposentadoria das pessoas, que constam os dados, o que foi feito para a pessoa se aposentar, e diante disso a gente pega e analisa se existe alguma possibilidade de revisão, não do fato posterior à aposentadoria, mas sim daquilo que aconteceu antes dela se aposentar, ou mesmo algum erro quando foi feita a análise da aposentadoria. Uhum. Nesse caso aí, então a primeira dica é ter a documentação em mãos e procurar um profissional qualificado para ver se esse caso se enquadra. Isso, justamente, Luciano. O que acontece é o seguinte, como eu disse no início da entrevista, existe uma vasta possibilidade de revisões, mas são coisas assim que não são de conhecimento não só da população, né? Como quem detém esse conhecimento são aqueles profissionais que atuam mais na área do direito previdenciário. Então, o que é importante, né? Quem está nos ouvindo, que tenha se aposentado, que tem em mãos a carta de concessão, que é uma correspondência que o INSS envia para cada um deles, informando que foi concedido o benefício, a forma de cálculo, os valores. E diante disso, a gente tem condição de analisar se existe alguma possibilidade ou não dela ter uma revisão e aumentar o valor que ela já recebe. Uhum. Pensando na questão da revisão, a Amália colocando aqui, né, que se aposentou com o período de trabalho completo, né, e na faixa etária requerida, mas trabalhou por mais 10 anos. Né? Ela pergunta se esse tempo extra pode ser computado em uma revisão. Esse tempo pode ser computado, mas o que precisa levar em consideração é o seguinte, por isso que é importante a gente analisar a documentação. O primeiro passo é verificar se ela conseguiu a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Se ela se aposentou por idade, esses 10 anos a mais que ela trabalhou não vai surtir efeito nenhum. Agora, se ela aposentou por tempo de contribuição, o que a gente tem que analisar? Se quando ela completou o tempo, ela tinha a idade mínima, né, que aí é um cálculo que se usa para a gente saber se foi aplicado ou não o fator previdenciário.
tentar explicar para o pessoal entender. O fator previdenciário é uma fórmula matemática que o INSS utiliza para poder aplicar um percentual no que a pessoa vai receber do benefício. Por exemplo, chega-se no valor de R$3.000 de aposentadoria e aí aplica-se o fator. Então, se a gente vê, a maioria das pessoas se aposentou com 90%, 92%, 85%, dependendo da idade dela. Tem o tempo, mas quanto menos idade, maior a alíquota do fator. Então, nesse caso, se ela teve a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria dela, se for por tempo de contribuição, provavelmente, quase certeza que esses 10 anos vai fazer com que ela consiga aumentar o valor do benefício dela. Pensando na questão da revisão, o Cláudio pergunta qual é o volume de pedidos de revisões que vocês têm hoje? É muito grande o número de pedidos? Bom, a gente pode posicionar o seguinte: se a gente levar em consideração toda a gama de pedidos de revisão de aposentadoria, a gente pode dizer que nós atendemos no nosso escritório uma média de 20 a 25 novos clientes por mês. Então, alguns desses pedidos de revisões a gente consegue resolver diretamente no próprio INSS, que a gente tem um resultado mais rápido. Alguns outros a gente depende de entrada judicial, né? E só ressaltando o seguinte, que antes de qualquer pedido é feita uma análise minuciosa em cada um dos nossos clientes, na documentação que eles têm, né? E a gente posiciona para eles da seguinte forma: a gente faz a entrada, né? Se realmente a gente verificar que existe a possibilidade. Então, a gente tem praticamente assim quase 100% de êxito nesses pedidos de revisões, porque não são feitos assim, não é uma matéria muito discutível como um pedido de aposentadoria em si. A revisão é uma questão matemática, se encontrou o erro ali, ele é reconhecido de plano. Perfeito. A Maria, disse que o médico afastou por 60 dias após uma cirurgia na mão. Ela tem perícia essa semana, mas não tem o relatório, pois ela tem o retorno no dia 30 de junho só. A mão ainda dói muito. Aí ela pergunta, se ela deve passar pela perícia sem o relatório. Ela vai ter que comparecer nessa perícia, até se ela não for, o INSS vai cortar o benefício dela de plano, O que ela pode fazer, ela passar pela perícia, o médico vai avaliar ela e ela vai comentar que tem essa nova consulta, agendada para o dia 30. Às vezes ela poderia levar alguma documentação do consultório para comprovar que realmente está agendado no dia 30, aí vai a critério o bom senso do perito do INSS. Se ele vai prorrogar até a data do exame, ou se ele entender que o caso dela já ele consegue detectar a necessidade de um novo afastamento sem a documentação, ele já vai prorrogar o benefício. Perfeito. Então é levar toda a documentação que tem, que foi feita a cirurgia, os laudos anteriores à cirurgia e esse agendamento aí futuro. Sim, quanto o maior número de documentos, exames médicos, relatórios que ela puder levar para que comprove a necessidade de permanecer afastada, é ideal para auxiliar o perito do INSS na hora de tomada de decisão. Perfeito. Olavo colocando aqui, o senhor coloca a questão de o benefício não valer mais o que valia ao se aposentar. Ele pergunta, o que pode ser feito nesse caso e como fazer o cálculo de renda comparativa aí desses períodos. O que acontece é o seguinte, a questão do benefício não valer mais, nós temos dois aspectos. O primeiro é a própria economia do país. Que dependendo da época que a pessoa se aposentou, os reajustes, a inflação, o momento turbulento que a gente ultrapassou, então realmente vai ocorrer essa defasagem no benefício, onde isso não tem o que ser feito. Agora o que ocorre é o seguinte, em outros casos também, existem os próprios índices de reajustes que o INSS aplica ou aplicava em relação aos benefícios. Em um determinado momento, os reajustes para aqueles benefícios que correspondiam a um salário mínimo era maior do que os índices que eram utilizados para aquelas pessoas que recebiam mais do que um salário mínimo. Então, consequentemente, se a gente for imaginar uma corrida, os benefícios de um salário mínimo iam se aproximando dos outros benefícios, que é onde que dá a ideia de redução. Então, quanto à perda econômica
devido à própria economia do país e esses índices de reajuste, a gente não tem muito o que fazer. Agora, a gente tem que analisar o que? Dentro da carta de concessão, se houve algum erro no cálculo, o INSS praticou algum erro no cálculo, ou se existe alguma outra circunstância que não foi observada pelo INSS quando da concessão do benefício, que aí é onde a gente vai conseguir majorar, aumentar o benefício. Em alguns casos a gente consegue aumentar 20%, 30%, dependendo da situação. E de fato é isso, né? Você tem um comparativo de dados financeiros do período de agora, né? Isso é uma prova consolidada mesmo, né, que pode ser apresentada. Porque quando a gente fala de revisão de benefício, às vezes o pessoal que está nos ouvindo pode imaginar que é só no valor em si. Uhum. Mas o que a gente costuma levar em consideração é assim, quais as regras, quais os fatores foram levados em consideração quando da concessão do benefício. Dando um exemplo que a telespectadora nos mandou no começo, dizendo que tinha mais 10 anos e que não foi considerado. Às vezes, o próprio INSS, como a gente tem que deixar bem claro também, que o INSS tem um volume de serviço muito grande, tem uma defasagem de funcionários, servidores, que às vezes eles não conseguem analisar da forma devida aquele benefício que a própria pessoa vai lá e faz o requerimento. Por isso que é importante sempre passar por um profissional qualificado para que ele possa auxiliar e que não haja prejuízo. Um exemplo prático. Às vezes a pessoa ela tem 40 anos de tempo de contribuição, mas ela chega lá, fala ou só leva uma carteira que comprove os 35, ou de uma forma ou outra o INSS levou em consideração só os 35 e teve a aplicação do fator previdenciário. Esse tempo restante que não foi considerado vai gerar um impacto negativo no benefício, que a gente vai conseguir o quê? Fazer um pedido de correção, de retificação, revisão desse benefício, para que seja incluído esse tempo, e aí sim, na hora de fazer o cálculo do fator, ao invés dos 35, vai ser 40 anos, e obrigatoriamente vai elevar o valor desse benefício. Então, assim, pode acontecer um erro matemático do INSS na hora de fazer a concessão? Pode. O INSS pode não ter considerado alguma contribuição maior que pode melhorar? Também pode. Mas o que a gente mais tem verificado no dia a dia é o quê? Que às vezes o tempo ou algumas circunstâncias trabalhadas não foram consideradas pelo INSS. E isso vai sim gerar um impacto positivo numa revisão de aposentadoria. Tem um exemplo aqui do Marcos, né? Ele coloca que se aposentou com a aposentadoria especial, né? Pois realizava aí alguns trabalhos de insalubridade. Não foi contado todo o tempo de insalubridade, eles aceitaram só uma parte. Ele pergunta se pode fazer revisão nesse período que não foi aceito e que ele tem comprovação. Bom, Luciano, isso é uma pergunta muito interessante, né, que é um tema que eu gostaria de abordar, ainda bem que o nosso telespectador se manifestou. É o seguinte, esses tempos de trabalho de aposentadoria especial é onde existe um grande número de possibilidades de revisão. Por quê? Às vezes a pessoa ela chega lá no INSS, ela apresenta a carteira de trabalho, o INSS faz a contagem, deu os 35 anos normal, mas ela não tem idade, vai aplicar o fator previdenciário. Então, às vezes, ela vai se aposentar com 85%, 90% do que deveria receber. Só que esse tempo de contagem especial, como o nosso amigo disse, ele é uma forma de contagem diferente. Aquelas pessoas que trabalham recebendo a insalubridade, trabalham com ruído, o pessoal dos hospitais, postos de combustível, né? Então, assim, é uma gama muito grande de trabalhador que tem direito a uma contagem diferenciada, por isso que se fala aposentadoria especial. Só para simplificar a pessoa entender, a cada ano de trabalho nessas condições, ela ganha 4 meses de trabalho. Então, o que acontece? Se a gente vai fazer a análise desse tempo especial, às vezes os 35 anos, do exemplo que a gente está dando, passou para 40, 42. Então, às vezes, a pessoa ela acaba assim, se isentando do fator previdenciário ou, às vezes, conseguindo até um fator positivo, que ela passa a receber não só 100%, mas, às vezes, 110% do valor de contribuição. Agora, no caso dele, a gente precisa analisar qual foi a forma, né, e se foi um processo judicial, se foi um processo administrativo. Mas
para responder assim da forma mais simples, se a gente conseguir demonstrar que esse tempo trabalhado é especial, né, você é um candidato sim a entrar com o processo de revisão de aposentadoria, porque esse tempo vai fazer com que melhore e vai aumentar o valor do seu benefício. Então, respondendo a pergunta dele, eu acho que no caso dele, analisando a documentação, dá para ele entrar com pedido de revisão. Perfeito. E de fato isso é mais comum do que a gente imagina, né? Muitas pessoas também na ânsia da aposentadoria, olha, não, já deu tempo, com isso já comprova, aceitam com as comprovações mínimas, sendo que podem melhorar o rendimento com essas outras comprovações. Sim, justamente, Luciano, é muito comum, gente, porque assim... a gente tem feito assim uma classe assim na nossa região, muitos tratoristas, a gente tem feito também muitos motoristas, né? É o pessoal que sempre trabalhou nessa atividade. Quando eles ficam assim, eles não sabem, né? Até porque isso não é muito divulgado, e então eles ficam assim na contagem normal da carteira de trabalho. Então quando deu 35 anos, ele corre no INSS e fala, ó, eu quero me aposentar. Então, às vezes, ele não vai ter a idade para poder somar, para isentar ele do fator previdenciário. O INSS não está sabendo de nada, vai lá e faz a concessão do jeito que ele está pedindo. Mas, às vezes, quando a gente pega a carteira da pessoa, às vezes de 35, ele tem 45, 48 anos de contribuição, o que vai melhorar e muito a aposentadoria dele. Só que ele não sabia. Então, assim, tem que analisar, ver direitinho, e é um fato bastante corriqueiro. E o fato inverso também é verdadeiro, porque às vezes muita gente vai no nosso escritório por outro motivo, né? A gente, por hábito, fala assim, posso dar uma olhada na sua carteira de trabalho? Você já tem o tempo para aposentar? A pessoa fala, doutor, falta muito tempo para eu conseguir aposentar. Fala, não, daqui, deixa eu ver. E a gente vai fazer a contagem, a pessoa nem sabia que ela tinha trabalhado em algumas condições especiais. Aí a gente, o pessoal do escritório, eles fazem o cálculo, né? E a gente apresenta para ele e fala assim, o senhor achou que tinha 30 anos de contribuição, mas na verdade o senhor já poderia estar aposentado há 2, 3 anos. Então são informações assim que eles não têm acesso. Então, lógico, a aposentadoria especial vai ficar para uma outra oportunidade, que assim, são vários detalhes, mas é interessante analisar caso a caso, tanto para melhorar o que a pessoa já recebe, como aquela pessoa, às vezes você que está em casa acha que sim, falta alguns anos para você poder aposentar, e na verdade você já poderia estar recebendo esse benefício. Perfeito. E observar essas questões da totalidade dos documentos também, né? Olha, já deu tempo já, mas eu tenho mais documentação, né? Vamos apresentar o pacote completo. A gente tem assim uma vasta possibilidade de conseguir. Só um exemplo assim, aquela pessoa que fez o tiro de guerra, né, que serviu o exército com 18 anos. Esse tempo é utilizado como tempo de contribuição. Aquelas pessoas que fizeram o seminário, esse tempo pode ser discutido para utilizar como tempo de contribuição. Quem estudou no SESI também. Então, assim, é uma vasta gama. E até aproveitando esse ensejo, o que a gente também tem feito é o seguinte, a pessoa chega lá no escritório, doutor, eu queria aposentar, mas eu não tenho tempo, ainda faltam uns anos, e a gente começa a conversar, quando você era criança, você morava onde? Eu morava na roça com meus pais, ou meus pais trabalhavam numa fazenda e a gente ia ajudar. Quanto tempo você ficou trabalhando na lavoura? Eu trabalhei dos 12, 13 anos até os 20, quando eu vim para a cidade. Esse tempo é utilizado como tempo de contribuição. Então, às vezes, a pessoa que ela trabalhou na lavoura quando criança, ou seja, na propriedade da família, ou às vezes para terceiros, mas não teve esse registro na carteira, esse tempo é computado. Da mesma forma, seja para poder a pessoa complementar para atingir o tempo de contribuição, por exemplo, a pessoa tem lá 30 anos de contribuição, pode-se usar esse restante para chegar nos 35. Ou a pessoa aposentou com os 35 anos. Pode-se também usar esse tempo para poder aumentar e fazer uma revisão através do tempo rural. Perfeito. Também dentro dessa questão aí de se pensar a questão, né, temporal da documentação, a Vanessa coloca a respeito disso, né? De como fazer a empresa ou quem acionar para mostrar que aquela ação é uma atividade de risco.
O que acontece é o seguinte, a gente tem que ver, assim, se ela trabalhou até 95, o governo soltou alguns decretos vigentes naquela época, que o simples enquadramento na profissão já era suficiente. Um exemplo, motorista, né? Até 95, quem era motorista, era só apresentar o registro de motorista na carteira de trabalho, que não precisa demonstrar nenhum laudo técnico. A partir de 95 para cá, se bem que existe alguma discussão nesse meio termo, mas para facilitar o pessoal, a partir de 95, o INSS exige, além da comprovação da atividade, um laudo técnico que comprove que essa pessoa tenha desenvolvido sua atividade expostas a algum tipo de agentes nocivos para a saúde dela. Esse documento chama PPP, que é o popularmente conhecido. É obrigação da empresa fornecer a todo funcionário esse documento. Por regra, pela lei, assim quando o funcionário é desligado da empresa, tem que fornecer. Na prática, a gente observa que isso não acontece. As empresas não fornecem. Então, se você precisa do PPP, que você está trabalhando ou que você saiu, é só entrar em contato com a empresa e exigir, porque as empresas têm que ter esse laudo ambiental pronto e colocar ali as condições. Aí a gente vai ter que analisar se aquela condição trabalhada se enquadra ou não nas hipóteses de aposentadoria especial. Perfeito. Bom, também com participação aqui com a gente, né, vou repassar, Zé Roberto. Ele é aposentado há 3 anos, porém continua trabalhando. Aí ele está com problemas na coluna e pergunta, né, se ele for afastado pelo INSS, ele recebe o tempo que vai ficar parado ou não, só a aposentadoria? Bom, Zé Roberto, infelizmente, se você já recebe o benefício do INSS, apesar de você continuar a contribuir, você não tem mais acesso a nenhum afastamento nem nada, é só o seu benefício. Já existem algumas discussões, algumas decisões isoladas que a gente acredita que vá ganhar força no sentido de fazer com que a pessoa fique desobrigada a contribuir depois de aposentada, porque o sistema do INSS é contributivo, então eu estou fazendo uma contribuição para o INSS e não tenho nada em troca, então já tem algumas decisões isentando, né? Até porque esse tempo posterior o Supremo já entendeu que não serve para nada, que a pessoa não pode pedir uma revisão dessa. Mas no caso dele, ele não vai conseguir um afastamento, um auxílio-doença, nada. Vai ser só a aposentadoria dele que ele já recebe. Então, nesse caso, a procura dele seria para não recolher mais. É um tema novo, recente, tá assim, algumas decisões isoladas ainda não tem um corpo definido. Então, às vezes, se ele for procurar isso daí, ou às vezes ele vai ganhar, às vezes ele vai perder. Então, a gente aconselha o quê? É esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer, como que os tribunais superiores vão se posicionar a respeito, para assim poder fazer um pedido de parar de recolher o INSS. Mas em relação ao novo afastamento, ele não vai conseguir. Na questão da acumulação de benefícios, é o que a Adriana coloca aqui, né? O único benefício que pode ser acumulado é a pensão? Isso, é a pensão, né? Se bem que uma das últimas medidas da Dilma antes de sair do governo, ela provocou uma reforma em relação à pensão por morte que limita a idade, o tempo, em algumas possibilidades, resumindo, a pessoa não vai receber a pensão por morte até o fim da vida dela, né? Mas hoje a possibilidade de acumulação que a gente vê é a aposentadoria da pessoa por idade, por invalidez ou por tempo de serviço com a pensão por morte. Uhum. A Márcia, ela coloca que teve um AVC há 7 anos. Ela tentou benefício, né, pelo INSS e não conseguiu. Ela entrou judicialmente e está esperando. Ela pergunta, né, da possibilidade disso. Nesse caso, precisa assim, analisar qual a gravidade, né, a sequela e a incapacidade que isso gerou nela, né? E tem que aguardar o processo. Infelizmente, alguns processos, principalmente esses que envolvem benefícios de incapacidade, que dependem de uma análise médica do perito judicial, é um pouco mais demorado, né? Então, ela tem que aguardar, né? O advogado dela provavelmente, com certeza, fez o pedido da forma correta, né? E ele está fazendo assim, o que pode, né? Só que a gente depende da
da justiça, do andar processual, da marcha processual. Então, é só ela aguardar, assim que tiver alguma posição, provavelmente ele vai entrar em contato com ela. Perfeito. Também com a questão do andamento dos processos, aqui a Marisa coloca aqui, né? Como é que eles têm andado, tem tido mais agilidade depois da digitalização ou a gente continua ainda esperando por muito tempo? O fato dos processos digitais, né, a gente não pode esquecer o quê? Que por trás deles existem os servidores nos fóruns ou no âmbito da Justiça Federal. E a falta de estrutura dos tribunais tá cada vez pior. A gente vê o quê? Muitos estão se aposentando, muitas vezes estão até afastando por problemas de saúde, não tem a reposição dos quadros de funcionário. Esses funcionários se desdobram para poder dar um andamento o mais célere, mais ágil possível, mas o volume de processo é muito grande. Então, assim, o processo digital, ele agiliza para algumas coisas, mas o tempo de duração do processo não tem interferido muito. Perfeito. Também com participação dos espectadores aqui, Maria José, né, ela contratou um profissional para requerer a aposentadoria há muito tempo, porém ele perdeu todos os documentos dela, inclusive carteira de trabalho. Ela pagou mais ou menos 8 carnês como autônoma, tem 71 anos, recebe pensões do falecido marido, né, e pergunta, né, como agora rever isso, né, para conseguir se aposentar. O que ela pode fazer, ela pode procurar uma agência do INSS, lá existe um documento que chama CNIS, né? E lá esse documento é um extrato de todas as contribuições dela ao longo da vida. Então pode ser que às vezes os registros que estavam nessa carteira, que não se sabe onde o paradeiro dela, estejam nesse documento, no CNIS. Se tiver lá, ela não vai ter prejuízo nenhum. Ela vai conseguir pegar uma cópia desse documento, levar para um advogado analisar, e se já ter dado tempo de contribuição, porque ela falou que tem 71 anos de idade, né? A idade ela já tem. Se tiver os 15 anos de contribuição, ela consegue fazer o pedido de aposentadoria, não vai fazer falta para ela essa carteira. Vamos só reforçar essa questão, né? São 15 anos de contribuição ininterrupta ou ao longo de toda a vida? A questão é o seguinte, para que a pessoa se aposente por idade, que é o exemplo que ela nos colocou, ela vai depender o quê? De cumprir 2 requisitos. O requisito etário, a idade, tá? Mulher na cidade 60 anos, mulher na lavoura 55 anos. E vai ter que ter o quê? Pelo menos 15 anos de contribuição, tá? Não precisa ser os 15 anos consecutivos. Se ela poder comprovar os 15 anos dentro dos 60, ela vai conseguir se aposentar. Lembrando que quando ela completar a idade, ela tem que estar afiliada ao INSS, ela tem que estar fazendo o recolhimento, senão ela perde a qualidade segurada e não vai conseguir fazer o pedido de aposentadoria. Perfeito. Mais participação de espectadores aqui. Renato, né, parabenizando pelas informações, disse que teve um problema nesse sentido, entrou com um processo de revisão e nessa semana saiu a resposta aí que ele conseguiu êxito, né, graças a ter uma comprovação documental guardada e fazer uso disso. Tá aí a importância do que a gente falava. É muito importante todo mundo ter o documento em casa, facilita a vida de todo mundo, principalmente dos advogados. Agora, a gente tem que deixar claro o seguinte, a pessoa às vezes está ouvindo a gente e fala, poxa, né, eu me enquadro em todas essas situações, eu acho que eu trabalhei em alguma atividade especial, ou eu trabalhei na lavoura sem registro, ou alguma coisa do que a gente já falou, mas eu não tenho documento, então eu não vou ter o que fazer? Não é bem assim. Às vezes tem como entrar em contato com a empresa, tem alguns outros documentos que possam suprir isso daí. Então, todo mundo tem que ser analisado caso a caso. Nós falávamos da questão da acumulação, né, de pensão, e você citava a questão do governo Dilma, que fez algumas alterações, e é o que a Amália coloca, né? Nesses casos específicos que ela coloca, como ela se enquadra, né? Ela
recebe pelos próximos 20 anos. E depois? Né? Nesse caso, qual o conselho para essas pessoas que, olha, eu tenho a pensão por um limite de tempo, né? Eu tenho que me prever já para o futuro. Sim, o que acontece? Pelo que a gente está entendendo, infelizmente, ela passou por uma situação muito complicada recentemente, que foi a perda do companheiro, né? E ela tem uma idade baixa, por isso que teve essa delimitação dos 20 anos. Lembrando que para que serve a pensão? É quando ocorre a perda do companheiro, que esse companheiro auxiliava, contribuía para o sustento familiar e a pessoa ela não ficar desamparada. Então, no caso dela, ela vai ter esse recebimento do benefício durante esses 20 anos. E ela vai continuar a vida dela, né? Então, assim, esse benefício não vai gerar nenhum impacto numa futura aposentadoria dela. Então, assim, ela vai trabalhar ou ela vai se aposentar lá na frente por tempo de contribuição ou por idade, né? E ela vai, vamos dizer assim, vai se adequando o seu dia a dia com o valor que ela recebe do benefício, já sabendo que quando der o tempo que o INSS programou para ela, vai cortar. Aí isso não tem o que fazer. Perfeito. Augusto, parabenizando aí pelas colocações. E questionando, né? Ele está prestes a se aposentar, deu entrada na papelada, mas, como a gente citou anteriormente, ele tem direito a comprovações especiais e não foi apresentado tudo, né? Aí ele coloca se isso influi no cálculo final. Vai influir diretamente e, pelo que ele está falando, o impacto vai ser grande. Por isso que a gente, às vezes, orienta o pessoal, assim, pelo que ele está falando, ele deu entrada na papelada, a gente entende que ele mesmo foi no INSS e fez o pedido. Uhum. Então, a gente orienta o pessoal assim, gente, às vezes não custa nada, procura alguém para analisar, para verificar isso para vocês, porque o prejuízo é grande depois. Então, no caso dele, talvez o INSS vá negar o benefício, porque ele não apresentou documentação, às vezes não vai dar o tempo, ou vamos imaginar que o INSS reconheça que tenha o tempo, mas não fez a análise desse tempo especial. O que ele pode fazer? Ele vai aguardar a resposta do INSS. Se o INSS negou, ele vai procurar um advogado especialista que vai fazer a análise e vai fazer um novo pedido levando em consideração esse tempo especial. Se o INSS der o benefício conceder, da mesma forma, você vai procurar um advogado especialista que ele vai procurar, vai fazer a análise nesse documento e vai fazer um pedido de revisão, pedindo para crescer esse tempo especial na aposentadoria que foi concedida. Perfeito. Então de novo aquilo que a gente falava, né? Documentação e apresentar tudo que for possível. Quanto mais documento a pessoa tiver, facilita. Lembrando que não é assim, é importante, muito importante, mas se não tiver, às vezes tem como a gente conseguir. Para o pessoal poder visualizar, né? Eu tenho uma questão dessa em casa. Meu sogro, para dar um exemplo, ele se aposentou, né? Nós fizemos o pedido de aposentadoria para ele, tudo certinho, e ele conseguiu se aposentar. Aí o que acontece? Depois um dia a gente estava conversando, ele começou a contar a história dele, da lavoura, coisa que ele não tinha me passado, né? E a gente até fala, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu falo, não, mas espera aí, o senhor tem esse tempo lá atrás. Só que não tinha documentação. Como que nós conseguimos provar o quê? Que ele era da lavoura? Nós conseguimos puxar na escola que ele estudava os registros dele que falavam o quê? Que o endereço dele era na lavoura. Tinha umas certidões de nascimento dos irmãos dele que nasceram quando ele já tinha idade de trabalho, constava a profissão do pai lavrador. Então nós utilizamos essa documentação com testemunhas, conseguimos comprovar um acréscimo de 8 anos, dos 12 aos 20, e a aposentadoria dele, assim, aumentou bastante num valor considerável. Então, assim, para quem não tinha documentação nenhuma, a gente foi pesquisando, fizemos um trabalho de busca em cima disso e conseguimos alcançar e recolher esses documentos. Perfeito. Carlos Henrique, né, ele tem 50 anos de idade, há 5 ele deu entrada na aposentadoria e já fazem 2 anos que está no TSJ. Na contagem dele, ele tem 29 anos e meio de insalubridade e hoje a carteira está com um registro total de 33 anos e 4 meses. Ele ainda não obteve resposta e gostaria de saber, né, em função dessa demora, e se ele conseguiria mais agilidade procurando um advogado.
Pelo que a gente consegue entender, se o processo dele já ganhou e está no tribunal, provavelmente, quase certeza que ele tem um advogado que está fazendo isso daí para ele. Né? Então, o que acontece? Tem que se aguardar esse tempo. Né? Agora, às vezes você comentar com o seu advogado para ele analisar e verificar se foi feito esse pedido especial, que pela contagem que você disse, acredito que tenha sido feito. Agora, o que acontece? Em relação ao tempo, não tem como agilizar, não tem aquele jeitinho, né, para a gente poder fazer com que o processo ande mais rápido. O volume é muito grande, aí tem que aguardar. Mas lembrando o quê? Que o consolo é que todo esse tempo de espera, depois a pessoa recebe em forma de pagamento atrasado. Na questão da própria reforma previdenciária, é o que o Matheus coloca aqui. Como esperar que a reforma aconteça, né? E se o senhor acredita que nesse ano, com eleições, vai haver alguma mudança? Bom, a gente acredita que esse ano não vai sair nenhuma revisão, até porque é uma medida impopular, né? Na nossa opinião, nós somos operadores do direito previdenciário, a gente entende que todos os argumentos utilizados pelo governo não procedem, principalmente no que diz respeito que o INSS está quebrado. Na verdade, não é isso. A fonte de custeio é muito grande, muito dinheiro entra, daria para pagar tudo, mas o problema é que o governo utiliza para outras fontes, né? Ele não deixa apenas ali no INSS, mas isso é uma outra questão. Mas eu acredito assim que não vai sair nesse ano, mas existe uma forte pressão em alguns setores da economia para que isso aconteça, né? E acredito que vai ser um desafio para o novo dirigente aí do nosso país para o próximo ano, mas esse ano acredito que não vai ter mudança nenhuma. Perfeito. E de fato é uma questão que tem que ser discutida com profundidade, né? O que se viu muitas vezes no Congresso é que começa a se discutir, aí grupos da sociedade começam a se mobilizar para não mexer no deles. Né? Só que a gente sabe que alguém vai pagar a conta, né? Olha, se do grupo A você não faz reforma, do grupo B você não faz reforma, o grupo C e o D vão pagar dobrados para sustentar o A e o B. Justamente, Luciano. E o que é engraçado, justamente onde o governo quer promover cortes, é o menor percentual de valores pagos pela Previdência. Então, os trabalhadores normais, que somos nós, quem está nos ouvindo, ou recebe um salário mínimo, ou um pouco maior, ou até o teto do INSS, que é 5 mil e pouco. Então, isso daí não gera um impacto tão grande. O problema são os altos benefícios, as regalias que existem lá. E fonte de custeio está em todo lugar. Está na energia elétrica, no copo de água, na roupa, no alimento. Tudo tem uma parte que é destinado pro INSS, que na verdade é a Seguridade Social. Tudo vai para lá. Então, assim, dinheiro tem. O problema é que o governo sabe que entra muito dinheiro ali e usa uma parte, um percentual, ele tira todo mês para poder pagar as outras contas, para poder bancar a regalia deles. Então tem que ser uma coisa assim muito bem pensada, até porque muitas economias das cidades dependem justamente o quê? Do benefício que as pessoas recebem. Então, vai cortar, vai dificultar, o que vai acontecer? Vai gerando um impacto em cadeia. O comércio vai vender menos, vai ter menos funcionário, vai recolher menos imposto. Então, é uma coisa assim muito delicada, precisa de um assunto profundo e ainda bem que essa votação não foi para frente, porque tem que ser feita uma análise mais minuciosa a respeito disso. Perfeito. E de fato é essa questão, né? Eu acho que quando, tirando os anseios políticos, etc., a questão for colocada na sociedade com clareza, né? Toda a estrutura social tem que entender que ou faz-se a reforma ou amanhã a gente vira uma Grécia, né? Acaba acontecendo o que aconteceu na Grécia, que tinham tantos núcleos de benefício que era impossível tocar o país. Sim, justamente, mas o que acontece, a Constituição de 88, ela já foi criada com essa forma de custeio justamente para não ter problema. Então, assim, gente, tudo que a gente compra, uma parte dos impostos é INSS, então vai para lá, além do que a gente contribui mensalmente. Agora, o problema é o governo saber administrar isso daí. Se realmente eles demonstrarem com números o que não foi feito e foi rebatido,
que realmente existe a necessidade de se mudar para as próximas gerações, para aqueles que forem se filiando, tudo bem, aí a pessoa ela já entra sabendo que vai ser aquilo ali. O grande problema são aquelas pessoas que estão prestes a aposentar, ou que trabalharam a maior parte do tempo numa regra e na hora para outra e vem essa mudança trazendo uma penalidade maior para ela. Aí que é o problema, mas se realmente for necessário uma mudança para o futuro, que seja estudado e seja proposto. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer a presença com a gente, por partilhar um pouquinho do conhecimento. Espero realmente que nós tenhamos cada vez mais uma consciência do funcionamento aí da nossa Previdência, né? E até para entender isso, né? Que, como o próprio nome já diz, é para prever. Justamente. Né? Obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço, Luciano, demonstrar que é muito importante a gente levar para as pessoas essas informações. Infelizmente, às vezes não dá tempo de responder a todos, né? E quem quiser, nós temos um canal no Facebook que é justamente que a gente coloca as informações, responde a perguntas, né? Que é Guedes Francisco ADV. Então, às vezes, quem quiser ir lá, a gente acaba toda semana colocando uma notícia nova, um novo entendimento dos tribunais, ou mandar mensagem para tirar alguma dúvida, uma forma explicativa para levar conhecimento a todos, nós estamos à disposição. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, 7º bloco, nós vamos falar um pouquinho a respeito de Tropa do Bem da nossa APAE. Voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito das ações da nossa APAE e da Tropa do Bem que está chegando aqui na companhia da Amanda. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde e obrigado mais uma vez pelo espaço cedido, Lu. E com a Cristina, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, nós agradecemos mais uma vez estar aqui. Bom, mais uma edição da Tropa do Bem chegando, né? E a gente percebe o quanto já virou rotina, né, Amanda? A Tropa do Bem parece que é um evento tão antigo da APAE, né? A gente sabe que é um evento da grade de eventos da APAE, um evento jovenzinho, mas que tem aí feito a diferença. Isso, Lu, a gente, né, agradece a população, né? Mais um ano aí estando com a gente. A gente convida a população que ainda não adquiriu o seu convite para a tropa, né? Então é domingo, né? Às 9 horas começa a cavalgada. E para quem não tem seu cavalo, pode ir lá passar um domingo legal, tá almoçando com a gente, né? Tem os shows. Então, assim, o pessoal já está em casa, né? Já está de casa com esse evento, o pessoal já está acostumado. Nós só mudamos o mês, né? Por causa da chuva, então nós mudamos para junho e mudamos também a data do domingo, né? Que antes era de sábado, então o pessoal, né, tinha algumas reclamações porque trabalhava, o comércio ainda estava aberto e não tinha como as pessoas estarem indo no evento. Então nós conseguimos passar para domingo para conseguir que a população possa estar indo. Perfeito. E de fato, né, Cris, a gente percebe o quanto tem essa questão da mobilização, a gente toca nesse assunto sempre, porque é um evento que as pessoas colocaram agora no seu calendário de atividades como um de encontro com os amigos, acabou sendo um momento também de pessoas que estão fora, que se agendam para voltar para a cidade, para rever pessoas, está criando essa tradição. Verdade, Lu. Assim, a gente recebe pessoas de toda a nossa região aqui. Então, tem gente de Ribeirão Preto, Brodowski, Altinópolis, Jardinópolis, enfim, né, de toda a nossa região. Aqui de Batatais, né, maioria aqui de Batatais. E é um domingo muito gostoso, né, os shows, o pessoal gosta bastante, né, saborear, né, os alimentos ali preparados pela Comunidade Santana, né, que está sempre com a gente desde a primeira edição. Então nós só temos a agradecer, né, e aproveitar em nome da Comunidade Santana, agradecer a todos os parceiros, porque esse evento ele só é possível, né, mais uma vez, graças a todas as pessoas que participam, que realmente compram essa ideia de ajudar o próximo, de ajudar a APAE a concretizar, né, os seus objetivos. Perfeito. Falando especificamente dessa edição aí, né, da Tropa, o André perguntando onde adquirir convites e qual o valor.
Isso, nós temos na PAI, né, se a pessoa quiser ir até a PAI, nós temos lá na recepção. Nós temos também no Posto Ômega, Posto Bremen, Posto Nossa Senhora. Irmãos Ribeiros, né? Temos também no Tropeira Country, Correia Country, na Nimalândia, ali na Rua da Nora. Temos também na Mariana, né, no bairro Mariana, com a Thalita, lá no Parada Certa. Temos na Doce Maçã, que é na rua da igreja ali da São Sebastião. Não, como chama? Da bicicletaria, Isso. onde que vende fogos. Temos também com as meninas da Hípica, da Amanda Renó e da Elisa Fernandes. Então, assim, a gente tem vários pontos que as pessoas podem estar indo adquirir, e se não tiver como a pessoa ir, só dá uma ligadinha que a gente leva também, Lu. Perfeito. E, de fato, acaba sendo um evento que congrega muito, né, nesse sentido, né, não é à toa que está espalhado por todos os cantos, porque a gente percebe que vem, né, pessoas de várias regiões e de vários locais, por isso a facilidade aí de encontrar. Isso, e o valor também, né, lembrando que é R$40, né, tanto para cavalgar quanto para ir no almoço, e R$20 de 12 a 15 anos. Até 11 anos não paga. Então, assim, temos também a rifa do cavalo, né, que está R$10, que a pessoa também pode adquirir, né, tanto antes nos pontos de vendas ou lá no dia também a gente vai estar vendendo. Perfeito. Pensando na questão prática aí, né, de participação do evento, né, a gente também reforça que para a cavalgada as pessoas têm que ter o seu próprio cavalo, né? Todos os anos também a gente tem e vê isso, um número grande de ligações, né, Cris, das pessoas querendo saber a respeito disso, né? A organização define um trajeto do passeio, mas as pessoas têm que se mobilizar nesse sentido. Sim, é um trajeto muito lindo, né, que o pessoal gosta bastante, só que os animais, né, tem que ser dos cavaleiros mesmo, porque a gente não tem, e às vezes as pessoas perguntam, mas em Batatais tem alguém que aluga? A gente não conhece, não sabe, né, então quem quiser participar tem que ter o seu próprio animal, e ali está tudo preparado, né, tem os coxos, tem o estacionamento para equinos, né, então é bem organizado e contamos, né, com a presença aí de muita gente, né, a gente tem recebido muitas ligações de pessoas perguntando sobre o trajeto, de como vai ser, e até essa questão, né, se tem animal para alugar ou para ceder, não temos. E que é interessante também essa infraestrutura de recepção dos animais, né? Que a própria PAI tem uma logística nesse sentido, então eles ficam confortáveis lá durante o evento. Sempre. Desde a primeira edição, né, já foi pensado assim, e, né, todas as pessoas que vão sempre elogiam essa parte de onde ficam os animais, de como eles são tratados ali. Interessante, né, se falar também a questão prática da organização da tropa e o quanto de pessoas envolvidas também, né, Cris, dos voluntários e o quanto eles fazem o evento acontecer. Sim, né, desde o início, né, desde quando pensamos o evento, os pontos de venda, essas pessoas que nos auxiliam, é sempre esse voluntariado mesmo, né? São muitas as pessoas envolvidas e mesmo os cantores, né, que vêm voluntariamente para a gente. Então, esse ano nós temos a Orquestra de Violeiros aqui de Batatais, que vai começar, aí depois o Ivan, né, que está conosco já há muito tempo também, todos os anos participa, e o Ricardo Lins, né, que vai fechar o evento para a gente, que também já participou e, né, as pessoas gostam bastante. E, né, o pessoal ali da cozinha que vem, né, toda a comunidade para ajudar mesmo e faz com muito carinho. A gente sempre tem muitos elogios, né, sobre o
quanto estava bom o almoço, até o arroz fica diferente, né? Tudo preparado assim com muito carinho, e é uma comida caipira mesmo, né? Assim, bem diferenciada, só experimentando. O pessoal que ainda não provou vai ter que ir lá para saber como é que é, porque realmente é muito delicioso. Tem feijão tropeiro, esse ano eles estão entrando também com o porco paraguai, o pessoal de lá, né, sabe fazer com muito capricho também. E é isso, né? Em todos os setores ali de recreação, portaria, todas as pessoas mesmo trabalham, são voluntárias e fazem assim, com um sorriso no rosto, né? É muito carinho mesmo, e a gente só tem a agradecer, né? Porque é essa causa, né? A causa APAE, ela mobiliza realmente, né, toda a nossa comunidade, e a gente tem sempre que agradecer. E convidamos a todas as pessoas que quiserem participar, né, nesse domingo, ter um dia diferente, só estar lá com a gente, né, que com certeza terá um dia muito gostoso. E o interessante também é o quanto é uma maneira de ajudar com a confraternização, né? Eu acho que junta duas coisas bacanas aí que se faz ao mesmo tempo. Sim, né? É isso. Então tem um objetivo, né? Que as pessoas elas estarão contribuindo muito, né? Com a instituição ao participar dessa grande festa, né? Dessa grande confraternização, desse dia delicioso, né? Então entretenimento com boa ação, né? Então é isso, né? É um dia extremamente especial. Perfeito. Bom, a novidade esse ano da APAE é que a APAE volta aí a fazer uma participação na San Genaro, né? Substituindo aí a paróquia nesse ano. Então teremos frango com polenta à moda da APAE. Mais uma vez estaremos lá, né? Participamos durante 15 anos da festa de San Genaro, estivemos presentes, né, em todas aquelas edições. Muita alegria, né? E mais uma vez este ano estaremos lá participando dessa grande festa que é tão importante, né, para Batatais e para a nossa cultura mesmo, já faz parte realmente do calendário, né? Escutamos em todos os lugares, todas as cidades aqui, nem só daqui, né? Agora San Genaro passa, né? Não é só a região, né? Tem muitas pessoas que vêm de muito longe para participar dessa festa, e estaremos lá mais esse ano com frango com polenta, frango a passarinho, polenta frita. Muito bom. E também aí, né, a gente sabe que passa o período de Tropa do Bem, também no caminho aí tem leilão da APAE, né, que é uma das atividades também que já começou a se trabalhar, né? É isso aí, né, Lu? A gente precisa arrecadar muito recurso, né? Porque, assim, a gente sempre fala da estrutura da APAE, né? Da complexidade, do número de especialidades, né? Porque a APAE, ela atende muitas pessoas, desde bebê até idosos. Então, são muitas faixas etárias, com várias especialidades, né, várias formas de atendimento, porque a APAE ela tem o atendimento na área da saúde, da assistência e da educação, tem a ecoterapia, tem essa unidade de vivências ambientais, né, onde é realizado um trabalho totalmente diferenciado também. E para manter essa instituição, né, a gente precisa mesmo trabalhar bastante, né, então todos os eventos que vêm, a gente realmente participa, busca, porque é muito necessário, né? Precisamos captar recursos, precisamos, né, fazer com que a APAE continue e permaneça com o atendimento que já oferece e que é uma crescente, né? Porque a APAE, ela, né, na década de 90 ela era de um tamanho, né, nos anos 2000, né, ela aumentou um pouco mais. Hoje ela é bem maior, né, atende muito mais pessoas, tem muito mais especialidades. Nós, né, só podemos agradecer a população que sempre nos ajuda e dá essa contrapartida necessária para que a instituição permaneça. Perfeito. Repetindo aí, para quem quiser adquirir o convite, qual o valor e onde procurar, ou é mais fácil ligar para a APAE também e checar os pontos de venda, né, Ana?
Isso, R$40, tá? A entrada, R$20 de 12 a 15 anos, até 11 anos não paga. E pode estar ligando na PAI e sabendo os pontos, né? Talvez o ponto mais próximo da sua residência. E se não der para buscar, pode retirar no dia também, que talvez a pessoa acorda, né, Lu, não tem para onde ir e vai estar um dia bem gostoso para poder ir lá almoçar com a gente e curtir o domingão, né? Que esse ano mudou para o domingo, para que as pessoas possam estar participando. Então começa às 9, né, com a cavalgada, e meio-dia, talvez o pessoal não tenha cavalo, então pode almoçar. Se quiser chegar mais cedo também, para estar conhecendo, né, o local, conhecendo como é bonito lá o setor de ecoterapia, nós temos lá também, para poder a pessoa quiser visitar. Então, assim, a população está convidada. Perfeito. Cris, eu quero agradecer a participação aqui com a gente, sempre as informações. Espero e tenho certeza aí que vai ser mais um grande evento. A gente só enfatiza isso, né, para que as pessoas comprem antecipadamente, até para que toda a equipe possa fazer o melhor evento possível, né, em cima da demanda aí das pessoas que vão participar. Não deixem para a última hora, né, não entrem aí na linha de comodidade do brasileiro, né, e auxiliem aí a fazer um grande evento. Obrigado pela participação, Cris. Lu, nós que agradecemos mais uma vez, né? E contamos com a presença de todos, com a participação de todos. E vamos lá, né? Se Deus quiser, será um grande sucesso. Amanda, obrigado pela presença, pela participação com a gente sempre aí. E com certeza, né, a gente vai ter mais uma grande tropa do bem aí, com o apoio de toda a população. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e convido mais uma vez a população a estar participando desse nosso evento, né, agradecendo a todos os voluntários, os nossos colaboradores, que de uma forma ou de outra, né, tá empenhado aí nesse evento. E convido a população e até domingo, pessoal. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.